Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravação de mais um módulo, do curso livre de formação Plancon Edu Covid-19, e o módulo que a gente vai abordar aqui é o módulo sobre exercícios simulados. Eu sou o professor Leandro Mondini, sou professor do Instituto Federal Catarinense e sou eu quem vai acompanhá-los então nesse módulo, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui então, o que é um exercício simulado? Do que se trata um exercício simulado? Então, segundo a Biquim, a de Ribeiro, foi retirado aí da monografia do Ribeiro, que foi uma monografia de pós-graduação em segurança do trabalho. Então a citação foi a seguinte: é um treinamento prático no qual um determinado cenário emergencial é representado de forma hipotética, sendo aplicado ao mesmo todas as ações necessárias para o seu efetivo controle, como se fosse uma emergência real. Observamos que as ações de controle não são somente as ações de combate direto, mas envolvem também os aspectos de comunicação, alarme, convocação das equipes de emergência internas e externas, evacuação do pessoal interno e ou comunidade, sinalização, isolamento, ações de combate, de contenção, de descontaminação, cadeia de comando e missões, e etc., até a emergência ser considerada como encerrada. Então essa seria a visão que a ABQIM, a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, se eu não me engano, ela tem sobre o que é um exercício simulado. Ok? E quais são os tipos de exercício simulado então que a gente tem? Bom, um dos tipos que a gente tem são os exercícios de notificação. Nesses exercícios pratica-se uns procedimentos de alerta, acionamento pré-definidos no plano de emergência. Pode testar o sistema de comunicação, o tempo de resposta, a eficiência no repasse de informações, a disponibilidade dos coordenadores e responsáveis, bem como dos substitutos, backup personal. Avalia também os procedimentos de levantamento preliminar de informações, planilha de questionários e pode ser conduzido em qualquer dia ou hora, programado ou não. Isso foi retirado também do material da Ribeiro, dito anteriormente pela CETESB, E a outra modalidade então de exercícios, de exercício simulado, são os exercícios tabletop. São exercícios com base teórica envolvendo discussões sobre diferentes cenários possíveis ou previstos de estudos e análise de risco. Nesse importante exercício, após o informe do acidente, é desencadeado o fluxograma de acionamento de todas as etapas do exercício de notificação. São também conduzidas as orientações das ações de resposta, liberação de recursos, frentes de trabalho, estabelecimento de prioridades, todos os focos, o plano de contingência são abordados. Então, diferente do primeiro, que é só um plano onde vai envolver as questões de comunicação, acionamento, seria mesmo um teste de um plano de chamada. O exercício tabletop a gente já vê aí pelo exemplo que foi aplicado aqui em Balneário Camboriú, Você vai ter aí toda a equipe responsável, todas as pessoas que vão atuar nesse simulado, que são as pessoas que precisam testar o plano. Elas vão estar em torno de uma mesa, por isso o tabletop, Elas vão estar em torno de uma mesa, realizando de fato um simulado, utilizando recursos diversos, e discutindo ali a situação hipotética e as possíveis respostas para essa situação hipotética. Claro que a gente está falando em resposta, mas não necessariamente vai se medir só a resposta. A gente pode medir diversas coisas através de um exercício tabletop. Depois, os exercícios de uso de equipamentos são simulados que vão ocorrer o treinamento prático das operações de resposta nas fases de contenção, remoção em mar, proteção, limpeza da costa. É fundamental para o pessoal operacional estar familiarizado e bem treinado para o lançamento de equipamentos e manejo dos mesmos durante a emergência. Então esse aqui de fato é o exercício onde você vai trabalhar a colocação, retirada de equipamentos, a utilização do equipamento, a operacionalização desse equipamento, como é que você usa esse equipamento para retirar uma vítima,
Então esse seria um tipo específico de exercício simulado. E o último aqui proposto também pela CETESB são de manejo de acidentes, certo? Esse é um exercício mais completo e complexo, ele envolve todas as atividades de um evento real previsto no plano de contingência. Nesse caso aqui, então, ele aborda lá todo aquele plano de chamadas que a gente viu na primeira situação, né? Ele envolve toda a questão da operação dos equipamentos que a gente viu aí na terceira questão. Tudo que pode ser medido no simulado de mesa pode ser medido aqui também, com as vantagens de que aqui eu vou poder avaliar, por exemplo, o tempo de resposta das equipes, tempos de deslocamento. Então ele é muito mais abrangente, com algumas vantagens e desvantagens nesse aspecto, né? Porque nessa fase eles realmente vão testar todas as capacidades do grupo, né? Só que também esse tipo de simulado vai envolver uma estrutura muito mais complexa. Afinal de contas, eu vou precisar colocar aí todas as equipes deslocadas ao campo, equipamentos, eu vou precisar mobilizar terceiros que estão envolvidos no sistema, né, ou no meu plano de contingência. Então, se eu tenho famílias envolvidas, eu tenho que mobilizar essas famílias. Se eu tenho outras entidades, outros atores, outros stakeholders participando ali, eu vou ter que entrar em contato com todos eles e eles farão parte do meu simulado, eles terão que participar do meu simulado, né? Quando a gente vê, por exemplo, esses simulados de campo, conforme esse, por exemplo, da ilustração aqui que a gente usou em Balneário Camboriú, você vê que o pessoal de Balneário Camboriú teve apoio do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, houve apoio do SAMU, então diversas entidades, diversos órgãos, né? Eles acabaram participando desse simulado. Isso torna o simulado mais caro. Eu vou ter deslocamento de veículos, eu vou ter deslocamento de equipes, mobilização de equipes que poderiam estar atendendo emergências reais e agora vão estar mobilizadas para a realização do simulado. Então essa é a situação de um simulado de manejo de acidente, como a gente está vendo a proposta aqui, certo? E como é que é a preparação de um exercício simulado? Bom, primeiro de tudo, para preparar um exercício simulado, a gente precisa estabelecer os objetivos desse simulado. Esses objetivos eles precisam ser claros, realísticos, mensuráveis para o exercício, certo? Então eu tenho que saber o que eu quero fazer e aonde eu quero chegar com esse simulado. O que eu quero testar com esse simulado? Porque se isso não estiver claro para mim, né, eu não consigo saber o que medir. Eu não sei como avaliar o resultado final desse simulado. Então não basta dizer, eu vou testar o meu plano como um todo. O ideal seria que a gente testasse esse plano em etapas. Depois, a meta do exercício deve ser melhorar e não impressionar. Meu exercício ele não tem que ficar bonito, ele não tem que ficar lindo. Se ele ficar, melhor. Né? Se ele ficar bonito, se ele ficar lindo, espetacular, gostoso de ser assistido, perfeito, ótimo. Agora, esse não é o principal objetivo. O principal objetivo dele é melhorar o plano que eu tenho. Eu faço um exercício para testar o plano, para verificar falhas, verificar imprecisões. Esse é o grande objetivo do meu exercício, certo? Depois, exercícios mais simples e mais frequentes vão levar inicialmente a melhoras mais rápidas. Então, quanto mais simples for o meu exercício, por isso que eu digo que o interessante é a gente fragmentar o nosso plano em partes e testar partes desse plano sempre. Então, quanto mais simples, melhor. E depois, quanto mais frequente, melhor, porque a prática é quem leva à melhoria, certo? Quanto mais eu testo, mais imprecisões ou mais falhas eu posso verificar e corrigir, certo? Então, inicialmente vai levar a melhorias mais rápidas. Não enfrentar exercícios complexos sem pessoal experiente e competente. Então, assim, quando eu vou propor um exercício simulado, o ideal é que eu tenha pessoas com competência ou preparo para realizar esse simulado. Todos têm que ter, Leandro? Não necessariamente, né? Mas eu tenho que ter uma equipe capacitada que tenha condições de fazer o atendimento a essas emergências,
a esse simulado, essas emergências ali do simulado, mas que conheçam o simulado, que conheçam o processo, que conheçam o procedimento, né? Eu preciso que eles entendam o plano. Então, eu não posso simplesmente botar a minha comunidade dentro do meu exercício simulado sem dar uma preparação preliminar a ela, sem dar um treinamento preliminar a ela, exceto as ações tomadas por ela não surtam efeito nenhum prático no meu simulado. Aí, tranquilo, né? Mas as equipes envolvidas, daquelas a quem o plano depende para que tenha um resultado satisfatório, né? Para essas pessoas, elas realmente têm que ter experiência e competência. Depois ali, muitas atividades, locações e participantes podem complicar ou mesmo desestruturar um exercício. Isso é um fato óbvio, né? Se eu tiver muitos ambientes, muitas locações, muitas áreas durante esse meu simulado, se eu tiver muitos participantes, eu acabo criando uma complexidade excessiva para esse meu exercício simulado, que vai simular a realidade, Leandro? É verdade, pode até realmente simular melhor a realidade. Só que eu acrescento tantas dificuldades que as pessoas não terão tempo ou não terão capacidade de trabalhar como um exercício. Isso pode se tornar tão descontrolado que pode desestruturar todo o meu exercício. Então, eu tenho que propor um exercício o mais complexo possível dentro da minha capacidade, né, para atendimento dele. E tomar um cuidado para que eu não tente ser amplo demais, porque quando eu sou amplo demais eu não chego a lugar nenhum. Correto? Então é sempre nessa tentativa. É claro que se eu tiver uma equipe enorme, se eu tiver uma capacidade de controle e alcance, né, como a gente vê dentro de SCO, por exemplo, né, quando eu tenho uma capacidade de controle e alcance suficiente, eu posso aumentar isso até o limite da minha capacidade. O que eu não posso é nunca levar adiante, a levar além dessa minha capacidade, né, de controle, dessa minha capacidade de comando, certo? Depois, o sucesso da avaliação é tão importante quanto o sucesso da condução do simulado, né? Por que isso? Bom, o sucesso na avaliação é tão importante quanto o sucesso da condução. A avaliação ela tem que ser bem feita, porque não adianta eu fazer um exercício simulado excelente e durante a avaliação, a minha avaliação ser imprecisa, ser falha, né? Porque daí o meu exercício não atinge o seu objetivo. O objetivo do exercício é levantar elementos para avaliação, porque na avaliação eu vou apontar melhorias para o meu plano. Por último, o planejamento e a condução do exercício bem-sucedido tem que ser reconhecido como uma significativa realização. Então, olha só, o planejamento e a condução de um exercício bem-sucedido deve ser reconhecido como uma significativa realização. E é uma grande realização, tá? Nós temos que ter isso muito claro. Depois, bom, vamos lá. Pensando então no Plan com Edu, né, a gente vai focar justamente no simulado de mesa, no tabletop, certo? A gente viu ali que ele não é o mais caro, que ele consegue testar uma ampla gama de possibilidades, então por que não usá-lo, né? E para a realização desse simulado, desse tabletop, o que eu preciso? Bom, eu preciso primeiro preparar ele de antemão para que os meus objetivos sejam claros e que o responsável pela aplicação do simulado, que aqui a gente vai identificar como mestre de cerimônias, eu sempre trato ele como mestre de cerimônias, né? Para que ele consiga levar a equipe envolvida a um resultado positivo sem perder o foco, certo? Então ele tem que ser preparado para que eu saiba da onde eu vou sair até aonde eu vou chegar, certo? Às vezes, claro, a gente encontra alguns percalços durante o exercício e a gente não consegue concluir ele do jeito que gostaria, certo? Mas é importante que eu consiga vislumbrar o horizonte, que eu consiga saber onde eu quero chegar,
porque eu posso trabalhar nesse sentido. Isso não quer dizer que eu vá conduzir o simulado numa forma que a gente brinca, né, railroad, né, dentro dos trilhos ali, ele não vai sair do lugar. As pessoas não têm como variar ele, isso também não é bom, porque aí eu não testo possibilidades. A ideia é que eu tenha uma coisa meio sandbox, meio caixa de areia, que a gente possa ir trabalhando, só que eu sei aonde eu quero chegar. Eu vou conduzir para aquela situação, mas eu não vou induzi-los a respostas, né? Eu vou conduzi-los, né? Eu vou colocando limites de contorno para que a gente chegue naquele objetivo que a gente pretendeu de antemão. Depois, o que o simulado não precisa? Bom, ele não precisa, o simulado de mesa propriamente dito, né? Ele não vai precisar de adereços ou recursos que sejam demasiadamente caros ou difíceis de se produzir. Ele não precisa de nada que seja extremamente complexo. A gente sempre sabe que recursos visuais que vão facilitar a materialização dos objetos, eles facilitam, mas não são imprescindíveis, certo? Eles facilitam, mas eles não são únicos, imprescindíveis, eu preciso deles. E uma dica de ouro aqui, pessoal, eu falei várias vezes um resultado positivo, né, do simulado, mas o resultado positivo ele não significa exatamente o sucesso, né, da ação. Eu posso deixar a gente morrer durante o simulado, não é o desejável, mas pode acontecer. Pode acontecer situações adversas ali dentro do simulado que eu não consiga contornar, que eu não consiga controlar, que eu não consiga dar a resposta adequada. E aí, quer dizer que o meu simulado falhou? Talvez não, né? Porque os erros eles são bem-vindos para testar diversos aspectos do meu plano de contingência. Ele não serve só para testar, para mostrar que funciona, ele serve para mostrar inclusive o que não funciona. Aliás, na minha opinião, professor Leandro, esse é o principal objetivo, né? É testar e procurar falhas para eu saber o que melhorar nesse meu plano de contingência, nesse meu plano de emergência. Em tempo de pandemia, como é que eu vou realizar um simulado de mesa, Leandro? É possível? Bom, existem diversas plataformas, diversas opções que vão permitir encontros remotos. A gente tem o Hangouts, Skype, Google Meet, Discord. Existem muitas plataformas que vão permitir essa proximidade mesmo à distância. Então, sim, é muito possível realizar simulados de mesa, principalmente simulados de mesa, né, à distância. E quais são, né, quais são os passos e plataformas que eu posso usar para realizar esse simulado de mesa, então, né? Bom, a gente viu ali que tem diversas plataformas de streaming que são né, plataformas de conversação, de comunicação, que são possíveis, né? A gente falou ali de Discord, que é uma plataforma que é usada quase essencialmente para jogadores de videogame, board game, né? O pessoal geek costuma usar bastante. Mas a gente tem algumas formais, como o próprio Google Meet, certo? A gente tem o Google Hangouts, a gente tem o próprio Skype. Então existem várias plataformas para comunicação. Elas permitem a comunicação, elas permitem compartilhamento de tela e isso pode facilitar então a realização de um simulado de mesa mesmo à distância. E quais são os passos, né? Primeiro de tudo, como é que a gente vai fazer esse simulado? A gente quer saber como prepara isso. Bom, primeiro eu vou definir um objetivo. Imaginando que o Plancon Edu Escola está focado em Covid-19, a retomada das aulas, as ações nas escolas, né? Então, primeiro, qual é o meu objetivo? Bom, meu objetivo é testar o meu dia a dia na escola, Leandro. Eu quero saber na prática como é que vai funcionar. Bom, então eu já tenho um objetivo definido, certo? Esse é o meu primeiro passo. Quero testar 1, 2, 3 dias, uma semana de ações na escola, claro, em tempo de jogo, não em tempo real, para saber como é que vai se desenvolver aí a minha semana de aula, certo? A minha primeira semana, a minha segunda, eu posso escolher isso, né? Depois eu vou preparar os materiais e métodos. Bom, de materiais e métodos é aquilo que eu falei. Se você vai estar trabalhando com uma plataforma online, você pode trabalhar, por exemplo, estabelecendo cenários através de imagens, através de mapas, através de cartas, através de
imagens de satélite. Ah, Leandro, eu tenho um projeto da minha escola. Perfeito, você tem um projeto da sua escola, compartilhe o projeto para mostrar, ó, aqui a gente pretende fazer isso, aqui, isso, ó, o deslocamento do estudante daqui para cá pode ocasionar determinada situação. Então a gente tem que tirar partido dessas ferramentas como materiais e métodos, certo? Então, ó, nada muito caro. Se eu tiver um computador, nesse computador eu estou me comunicando com as pessoas e estou projetando a minha tela ali. Eu estou projetando um PowerPoint com imagens, certo? Nada muito caro, nada muito complexo. Depois eu vou fazer a aplicação e a execução do exercício. Eu já tenho os materiais e os métodos levantados. Agora eu vou fazer a aplicação do exercício. E a aplicação do exercício é convocar, é convidar as pessoas que são chaves para aquela situação que eu quero testar e então aplicar o exercício nelas. Eu, como mestre de cerimônias, vou propor as situações e eles, como os envolvidos, os responsáveis, vão me dar as respostas, sempre de forma textual. Eu vou falar, eles vão responder. Se a gente estiver usando algum tipo de plataforma que permita deslocamento de peãozinho, que permita o deslocamento dos veículos e tal, né, que eu estou usando como exemplo a 911 Operator, que é um jogo de videogame para simulação de situações de emergência, ali eu faço o deslocamento das unidades, dos veículos, o próprio jogo é o mestre de cerimônias que propõe para mim, né? Então isso aqui seria um material, né? Um método, mas para a aplicação desse exercício é isso, eu vou propor situações, eu vou colocar situações e as pessoas vão me dar resposta, seja de forma textual, seja deslocando as peças em um tabuleiro virtual, né? Hoje existem vários tabuleiros virtuais, a gente vê o Tabletop Simulator, né? Que é uma plataforma, o Roll20 VTT, que é o Roll20 Virtual Tabletop, né? É outra plataforma. Uma outra plataforma é o Foundry VTT. Então existem diversas plataformas que me permitem fazer isso, onde eu vou colocar um tabuleiro. O tabuleiro nada mais é do que o mapa da escola, a planta da escola, a planta de uma sala de aula, e a situação é discutir em cima disso, eu colocando peõezinhos, né, colocando marcadores no meu mapa, na minha planta ali, e deslocando, verificando distâncias, posições, né? Então é isso, eu vou aplicar essas situações e as pessoas vão me responder. Depois disso, eu preciso ter uma pessoa que faça o acompanhamento desse exercício e faça então lá no final, né? Aliás, durante o exercício tem que ser feita essa avaliação. Eu preciso de uma pessoa que esteja como um observador. Eu sempre gosto de ter alguém externo ao jogo. Isso não é um requisito, mas seria interessante que fosse alguém externo ao jogo que não estivesse participando nem como mestre de cerimônia, nem como receptor do simulado, porque essa pessoa vai estar isenta de preconceitos, isenta de resistências, assim. Ah, mas ali eu fiz o meu melhor, né? Não, essa pessoa, ela tá de fora, ela não tá verificando se tu fez o teu melhor ou o teu pior, ela tá verificando como foi conduzido, como foi resolvido, certo? Isso é o que ela tem que fazer, para depois, na reunião de fechamento, aí sim fazer a discussão disso, porque daí, com a avaliação em mãos, a gente pode fazer a discussão, e aí sim a pessoa pode se defender, dizendo, não, mas ali eu fiz o melhor que eu podia, o pensamento que eu tive foi esse, né? E de repente a gente pode verificar que, apesar da avaliação ter dito que aquela situação foi errônea, dentro das condições que o cidadão tinha naquele momento, que a pessoa tinha naquele momento, realmente foi a melhor solução a ser adotada. Então é para isso que serve a reunião de avaliação e fechamento, né? Onde a gente faz a discussão final disso. E isso é importantíssimo, porque é dali que vão surgir os subsídios para a melhoria do meu plano de contingência. Então aqui, ó, pessoal, só para mostrar para vocês, isso aqui foi feito um simulado com a turma de defesa civil, do técnico em defesa civil, e isso aqui foram as telas de um PowerPoint que eu criei com eles. Eu peguei um editor de imagem, botei uma imagem do Google Earth, fiz um mapeamento aqui, a gente acaba vendo que tem uma suavização de cor onde são as áreas de interesse, setor 1, setor 2, setor 3. Eu coloquei ali todos os veículos, os estudantes, eles observavam o que estava acontecendo no campo e tomavam respostas sobre isso, né? Então, claro, o problema desse tipo de simulado é que eu já tenho uma cena de campo configurada, eles não têm muito como tratar essa cena de campo.
uma alternativa a isso seria usar realmente um Tabletop Simulator qualquer, né? Usar um simulador de mesa qualquer. E aí eu apresento para vocês então aqui o Roll20, né? Que é a ferramenta que eu costumo usar também com eles hoje em dia. Aquilo é um exercício mais antigo, isso aqui é um exercício mais atual, onde cada um desses elementos que vocês estão vendo ali, aquelas manchinhas vermelhas, as amarelas ali são as vítimas, aquela manchinha azul que a gente vê ali muito próximo das vítimas é a definição do tipo de emergência que eles têm, que é uma enxurrada, o veículo que está lá trabalhando, então está ali colocado, deslocamento de ambulância, e aí o próprio estudante ele consegue deslocar através desse jogo, né? Eu gosto de tratar sempre o simulado de mesa como se ele fosse um jogo, porque ele se torna gostoso, se torna divertido e a gente consegue avaliar ele também de uma forma interessante. Além disso, pessoal, né, eu estou trabalhando lá com o mapa de uma cidade inteira, mas eu posso trabalhar com uma planta de um local. Olha só, aqui eu estou com a planta de uma escola. Isso aqui foi tirado do simulado que a gente realizou no Plancon Edu, na última formação, certo? Então a gente vê aí que é bastante possível, né? Eu gosto dessa ferramenta porque ela me permite colocar esses handouts, esses panfletos aqui no canto, onde nos panfletos eu vou colocar detalhes da situação, para que eu não tenha que ficar o tempo inteiro consultando fora da plataforma, as pessoas tenham a consulta ali a hora que elas quiserem. Então é uma plataforma bastante prática. Se vocês quiserem, a gente preparou na última formação também um vídeo só sobre como funciona o Roll20 VTT, né? Então fiquem à vontade em pesquisá-lo. E agora sim, o que abordar em um exercício simulado? A gente já viu plataforma, a gente já viu as condições, agora o que eu posso abordar? Bom, eu sempre recomendo que vocês vão abordar ali as situações cotidianas, certo? Sempre as situações cotidianas. A gente vai abordar hipóteses que sejam possíveis de se configurarem, certo? Aquelas que muito facilmente vão acontecer. Algumas situações previstas no campo, no plano, eu vou testar também para verificar a eficácia da solução prevista. Depois, soluções que não foram previstas, para eu poder testar a adaptabilidade do meu plano, porque daqui a pouco eu coloco uma situação que simplesmente mudando alguma coisinha do meu plano ali, eu não preciso nem mudar o plano em si, eu só adotar uma postura similar, próxima a algo que já estava previsto no plano, eu consigo solucionar. Então isso prova que o meu plano ele é adaptável, ele se adapta facilmente, né? Depois, as hipóteses possíveis, ainda que absurdas. É importante que eu teste hipóteses absurdas. E por quê, pessoal? Porque infelizmente o absurdo também acontece. E eu também devo testar algumas hipóteses que eu possa considerar muitas vezes impossíveis, porque lamentavelmente o impossível acontece, né? E o último critério que eu coloco ali são consequências das ações tomadas para a resolução dos problemas. O que é isso, pessoal? Bom, eu vou ter situações problemáticas que eu vou propor soluções, e essas soluções vão me trazer outras situações. As consequências dessas ações eu também tenho que resolver. Então essa cascata de soluções ela é importante para eu testar a continuidade, o que está além daquilo que eu fiz, porque muitas vezes a gente propõe que só vai lá, faz isso e acabou, né? Mas muitas vezes as ações que a gente toma têm consequências que a gente precisa contornar, certo? Então, pessoal, eu sei que vão restar muitas dúvidas, né? E aí eu me ponho à disposição de vocês para sanar essas dúvidas, mas quais são as conclusões que a gente tira, então, disso que a gente viu até agora? Bom, os simulados eles são ferramentas fundamentais para a avaliação de um plano, ponto. Ele tem que ser realizado com uma frequência e de forma variada para melhor resultados, certo? Então ele tem que ser frequente e realizado sempre de maneiras diferentes para que eu tenha melhores resultados. Eles não precisam ser caros para poderem ser executados, eles devem envolver todos os atores que fazem parte do processo, ele não deve ser mais complexo do que o necessário, ele precisa ser avaliado, precisa ser discutido e ele pode ser realizado de forma remota. Pessoal, espero que com isso eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, certo? Fiquem à vontade para me procurar através das plataformas
possíveis. Eu sou professor efetivo do Instituto Federal Catarinense, fiquem à vontade de me procurar inclusive lá, e através do CTDC, né? A gente tem do CTC-DC, né? O nosso Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, eu também faço parte, estou lá, então vocês podem me encontrar através deles também. Muito obrigado, fiquem bem e espero vê-los em outros módulos adiante. Até mais.